momentos em que um tema precisa ser colocado na mesa com a franqueza de quem sabe que a omissão também é um ato. Imagine abrir um vídeo esperando mais um comentário superficial sobre a internet e, em vez disso, ser confrontado com uma verdade incômoda. Existe um abismo entre entretenimento e conduta criminosa. E alguns que se dizem formadores de opinião cruzaram essa linha de forma repulsiva. Talvez você ache que está distante desse tipo de situação, mas o que diremos aqui pode mudar a forma como você enxerga a presença online de qualquer pessoa. Há uma oportunidade rara de refletir e agir antes que danos irreversíveis sejam cometidos contra quem não tem meios de se defender. E é agora, porque quanto mais cedo entendermos o papel de cada um diante disso, mais rápido podemos cortar o mal pela raiz. Não se trata de exagero moral, mas de sobrevivência ética em um mundo onde as redes sociais amplificam tudo, inclusive o que é mais degradante, se não houver barreiras humanas firmes e inegociáveis contra esse tipo de abuso. É comum pensar que não fazer já basta para estar do lado certo, mas isso é apenas a superfície. Não fazer significa se afastar, sim, mas também significa compreender as engrenagens que levam alguém a achar aceitável se aproximar de quem é vulnerável com segundas intenções. A primeira reflexão é sobre a própria blindagem moral. Até que ponto cada um de nós tem clareza sobre seus limites? Uma barreira ética sólida não se constrói apenas na hora do perigo. Ela se prepara muito antes. Isso envolve cultivar repulsa ativa por qualquer ato que objetifique ou explore menores, reconhecendo que não é apenas crime, mas uma agressão profunda contra a dignidade humana. Quando aceitamos conteúdos, piadas ou insinuações sobre o tema, mesmo que disfarçadas de humor, já estamos permitindo uma erosão silenciosa do discernimento. O não fazer precisa ser uma postura interna tão firme que não se altere diante da popularidade, do carisma ou da influência de quem quer que seja. Outra armadilha é a crença de que só quem se envolve diretamente tem responsabilidade. Não é assim que funciona. O segundo ponto é claro. Não se envolver é mais do que evitar participação ativa. É recusar-se a estar em qualquer círculo, evento ou dinâmica que normaliza a presença de menores em contextos de risco. E saber dizer não a convites e oportunidades que, sob o verniz do entretenimento, escondem ambientes perigosos. Muitos acabam presos na teia de uma falsa neutralidade, acreditando que estar ali, sem agir, já os inocenta. Mas a omissão, nesse caso, serve como combustível para que quem pratica o abuso se sinta protegido pelo silêncio dos que o cercam. Não se envolver é compreender que proximidade física ou digital com pessoas suspeitas não é apenas um detalhe irrelevante, mas um sinal para reavaliar sua participação e influência naquele espaço. Se o primeiro e o segundo passos dizem respeito à sua própria conduta, o terceiro exige uma vigilância sobre a conduta dos outros. Não tolerar proximidade. Essa é uma das atitudes mais difíceis, porque muitas vezes significa romper vínculos, contrariar amigos ou enfrentar figuras de prestígio. O ser humano é mestre em justificar pequenas concessões para evitar conflitos. Mas, quando se trata de proteger menores, qualquer concessão é uma traição. Não tolerar proximidade significa não aceitar desculpas, não minimizar comportamentos suspeitos e não se deixar convencer por narrativas que apelam para foi um mal-entendido. A proximidade, aqui, não é apenas geográfica, ela também é digital e emocional. Curtidas, comentários de apoio e participações em projetos são formas de proximidade que legitimam. É preciso ter clareza de que cortar esses laços não é intolerância cega, mas o mínimo necessário para que não haja conivência involuntária. Mas há um ponto em que a postura individual não é suficiente.
denunciar. E não falo apenas da denúncia formal, embora essa seja indispensável quando há crime configurado. Denunciar também significa alertar a comunidade, compartilhar informações que ajudem a proteger outros e se posicionar publicamente contra comportamentos que colocam menores em risco. Muitas pessoas têm medo de se expor ou de sofrer retaliações, mas o silêncio só beneficia o agressor. É preciso usar as ferramentas que temos: redes sociais, canais de comunicação, rodas de conversa, menos para ampliar a consciência coletiva sobre o perigo e impedir que casos se repitam. Quando a denúncia é feita com responsabilidade, embasada em fatos e não em boatos, ela se torna um escudo que protege e dá coragem para outros se manifestarem. A denúncia é, em essência, um ato de amor social. Um erro frequente é acreditar que casos assim nascem do nada. Eles quase sempre são precedidos por sinais, piadas de mau gosto, comentários sugestivos, aproximações insistentes com jovens, manipulação de situações para isolamento de menores. E é aqui que a prevenção se torna mais poderosa que a reação. Ao identificar cedo esses sinais e cortar a interação, evitamos que o comportamento escale para algo mais grave. É como perceber o cheiro de fumaça antes que o incêndio se espalhe. Ignorar é permitir que o fogo tome conta. Essa vigilância, porém, exige coragem e disposição para enfrentar desconfortos sociais. Afinal, ninguém gosta de ser o chato que questiona condutas, mas é justamente essa postura que salva vidas e evita traumas. Além dos sinais individuais, há padrões estruturais que alimentam o problema. Plataformas de mídia, eventos e até grupos de entretenimento muitas vezes priorizam lucro e visibilidade acima da segurança. Isso cria um ambiente onde figuras problemáticas são protegidas enquanto geram audiência. Entender essa lógica é crucial para agir de forma efetiva. Quando consumidores, patrocinadores e seguidores passam a exigir posturas éticas, o incentivo muda. A responsabilidade, portanto, não é apenas pessoal, mas coletiva. Romper com o ciclo de proteção ao abusador significa cortar também a fonte de sua sustentação econômica e simbólica. É retirar palco, audiência e relevância. Em contextos digitais, a questão se torna ainda mais delicada. As redes sociais permitem uma aproximação invisível, onde um influencer pode interagir diretamente com milhares de jovens sem qualquer supervisão. Esse acesso irrestrito potencializa riscos e torna o controle mais complexo. Por isso, parte da responsabilidade também recai sobre pais, educadores e responsáveis, que precisam compreender como essas interações funcionam. É ingenuidade pensar que o perigo está apenas em encontros presenciais. Muitas manipulações e assédios começam com uma simples mensagem direta. Entender o funcionamento das plataformas, conhecer as ferramentas de denúncia e bloquear canais perigosos são passos básicos, mas essenciais. Um aspecto emocional que não pode ser ignorado é o impacto que a revelação de casos assim tem sobre as vítimas e sobre quem acompanha. O sentimento de traição é profundo, porque muitas vezes o agressor se apresenta como alguém confiável, engraçado, inspirador. Quando a máscara cai, o choque é devastador. Reconhecer essa dor e dar espaço para que seja expressa é parte do processo de cura. É preciso que as vítimas saibam que não são culpadas e que encontrar apoio é possível. Esse cuidado coletivo é o oposto da indiferença que permite que agressores prosperem. Também é necessário discutir a falsa ideia de cancelamento como solução. Cortar laços e expor comportamentos nocivos não é um espetáculo, é uma medida de proteção. O problema é que quando a discussão vira apenas disputa de opinião, perde-se o foco na segurança dos menores. O objetivo não é criar linchamentos virtuais
mas impedir acesso a potenciais vítimas. Essa distinção é importante para que o combate a esse tipo de conduta não se confunda com disputas de popularidade. A seriedade do tema exige clareza e compromisso ético. Outro ponto fundamental é reconhecer que, mesmo quando a justiça formal parece lenta, a justiça social pode agir de forma preventiva. Estabelecer e reforçar códigos de conduta em espaços públicos e privados é uma forma de criar barreiras que dificultem o abuso. Não é censura, é cuidado. Quem age com ética não teme regras que priorizam a proteção. Essa cultura preventiva só se sustenta se for reforçada de forma consistente, não apenas quando um caso vem à tona. A educação também é uma ferramenta decisiva. Ensinar crianças e adolescentes a identificar comportamentos inadequados, reconhecer limites e pedir ajuda sem medo é investir em autonomia e segurança. Isso não significa transferir a responsabilidade para as vítimas em potencial, mas ampliar sua capacidade de defesa. Quando uma geração cresce consciente dos riscos e dos seus direitos, o espaço para abusadores se estreita drasticamente. Essa preparação começa em casa, continua na escola e se reforça na convivência comunitária. Ao longo de toda essa reflexão, a mensagem central é que todos têm um papel ativo. Não fazer, não se envolver, não tolerar proximidade e denunciar são atitudes que se complementam e formam um escudo protetor. A inação, o medo de desagradar ou a busca por conveniência não podem ter mais peso do que a segurança de menores. O custo do silêncio é medido em traumas que duram para sempre. O custo da ação, por outro lado, é o desconforto passageiro de enfrentar uma verdade incômoda e tomar partido pela integridade humana. Portanto, se algo neste vídeo despertou em você a percepção de que precisa ajustar sua postura, não espere. Converse com pessoas próximas, repense os conteúdos que consome e compartilha. Questione a presença de figuras duvidosas nos espaços que frequenta. E mais importante, seja ativo na denúncia responsável de comportamentos suspeitos. A proteção dos vulneráveis não é tarefa de poucos, mas de virtude. E se você quer continuar aprofundando essa conversa, no próximo vídeo vamos mostrar como identificar manipulações emocionais usadas por figuras públicas para criar dependência e silêncio ao redor delas. Este é um conhecimento que pode literalmente salvar vidas.